Boa noite, todo mundo. Quem está assistindo online, quem está aqui. Nós vamos dar um seguimento aos nossos temas, as profecias cumpridas de Yeshua, Jesus, chama como vocês quiserem. Essa semana, quando fez o vídeo, engraçado que quem foi comentado sobre os vídeos, ou de aquela declaração bombástica, não, sou isso, sou Jesus, sou Yeshua, sou isso. Ou, do outro lado, pessoas, não, interessante, ou não comentaram nada. Mas tem bastante visualizações para uma aula dessa. E um cara escreveu para mim, um travesti religioso, você já vê pelo nome, Yosef Yehuda Ben Israel, com foto da menorá e tudo, o cara vem encher saco, com todo respeito. E o cara falando, não confunde entre Jesus e Yeshua Ben Yosef, são duas pessoas diferentes, é o mesmo papo. Só que acontece, quem me mandou essas profecias foram aquela seita messiânica que fala que é Yeshua Ben Yosef. Entendeu? Só que eles citam o Novo Testamento, que fala que não é o mesmo livro deles. Eles mesmos sabem, a pessoa não pensa, acha que eu não penso também, ou outras pessoas não pensam. Se a pessoa é ignorante, não significa que eu tenho que ser ignorante. Esse que ele pensa que ele é um sábio, melhor ficar quieto. Os sábios falam que o sinal para a sabedoria é o silêncio. Porque se você é quieto, ninguém sabe se você é burro ou sábio. Finge que você está prestando atenção, está escutando. Essa é coisa de sábios. Porque na hora que você vai abrir a boca, todo mundo vai saber quem é você. Então, primeira coisa, pessoa que usa nome falso já não merece muito respeito. Pessoa que não se respeita, que a gente respeita. Isso é que acontece. Quando a pessoa vem falar para mim que foram cobridas profecias, eu vou seguir, eu quero saber. E na aula passada, quem ainda não viu, dá uma olhada, assiste mesmo para ver. A gente falou, eram 20. Nós temos bastante profecias para passar. Eram 20 profecias primeiras. Já esgotou o tempo e tudo. E a gente mostrou que nos primeiros 20 não tem nada a ver nem com Jesus, nem com Yeshua, nem com nada do cristianismo. Hoje nós vamos continuar. Vamos ver se a gente conseguir fazer mais 20 hoje, ou até um pouco mais, do jeito que a gente faz. A gente vai pegar a profecia, vamos pegar a fonte, e vamos ver do que fala a fonte, do que se trata esse assunto, se é profecia mesmo ou uma coisa forçada. Como que eu falei nas aulas passadas? Você pega uma dogma e você adapta tudo o contexto para essa dogma, você não provou nada. Mas se o contexto, do jeito que ele é, sem mudar nada, prova uma dogma, aí a dogma é a verdade. Uma teoria vira fato. Não quando você pega uma dogma e adapta, distorce o contexto para combinar com sua dogma. Qual é a dogma? Que Jesus é o Messias. Yeshua Mashiach. Nós vamos ver se essa dogma realmente tem alguma validade, algum valor. Então vamos lá, vamos começar. A gente parou no 20 e no 21. A gente parou no 21 no... Sim. Olha, essa de novo ele está voltando em uma
profecia que a gente já falou, nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Interessante que eles estão repetindo profecias. Por exemplo, quando Isaías, ou Ezequiel, ou Jeremias falaram profecia, a gente não fala que tinha 3 profecias. Porque tinha uma profecia. Os 3 profetizaram na volta do povo judeu para Israel. Então, quantas profecias tinha? 1. Validade, 3 profetas. É muito simples. Não, tinha muitas de profecias que o povo judeu vai voltar para Israel. Não. É uma profecia que repetiu com vários profetas e concretizou. Agora, falando que agora tem mais uma profecia, que é a repetição do Rashi, que é a terceira vez que está aparecendo, nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Agora estamos fazendo um monte diferente. Números 9. Vamos ver do que fala número. Que é, por favor? Números 9. Versículo 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Do que se trata? De novo, da oferenda do Pesach. Não está falando de sacrifício de expiação, sacrifício humano, e já falamos isso na aula passada, acho que não precisa repetir isso, tá? Quem tem alguma dúvida, assiste a aula passada, já está respondido lá em detalhes todo o assunto da Páscoa. Tá? Mas outra vez, de novo está falando em outro assunto. Não está falando do Messias. Não falando que o Messias vai ser, que não vai quebrar o osso do Messias. Está falando que não vai quebrar o osso do Cordeiro da Páscoa, da Pesach. Tá? É totalmente outro assunto, outro contexto. Vamos lá. 22. Messias seria rei de Israel. Essa está falando número 24. Quem quiser pode olhar. 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contempla-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. O que está falando aqui? Qual o contexto? Então, essa é a porção do Balac. Balac era rei do Moab. Ele chamou o Bilam, que era como fala isso, bruxo, um mago. Ele mandou para chamar ele para amaldiçoar Israel no deserto. E quando ele foi amaldiçoar, saiu bênçãos em vez de maldições. E essas maldições são bênçãos, são tão fortes, que até hoje estão lembrados nas nossas rezas. Porque o Eterno ordenou que você vai falar o que eu falo para você falar. Você não vai amaldiçoar, você não te ordena amaldiçoar. Você não tem escolha. E o que acontece? O que ele falou? Acho que a terceira vez que ele abençoa, vamos ver. Vê-lo aí, mas não é agora. Olha aí, mas não agora mesmo. Tá? Contempla-lo aí, mas não é de perto. Não agora, não é uma coisa recente que vai acontecer. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Isso é engraçado quando cristãos que não aceitam a Torá oral falam que aqui fala sobre o rei de Israel. Fala do Mashiach de Israel.
Porque, na verdade, sim, está falando sobre o rei David e o rei Mashiach, que vai suceder ele. Só que essa explicação é na Torá oral. A Torá oral não é aceita pelos cristãos. Mas, como tudo, eles pegam o que convém para eles na hora. É verdade. Já mostramos que tinha um versículo quando Yaakov, o patriarca, abençoou Yehudá, o filho dele, falou assim sobre o Mashiach, que ele vai ter descendente, que vai reinar sobre os irmãos e tudo. E aqui também está falando de novo sobre o Mashiach, sobre o rei, tá? Não que só vai reinar, que vai dominar o mundo, vai guerrear contra os inimigos de Israel, sobre aqueles que querem fazer mal para Israel. A minha pergunta, como falamos antigamente, quando foi o momento que Jesus ou Yeshua foi coroado por rei? Me mostra um momento, o texto, quando ele foi coroado. Quanto tempo ele reinou? O reino celestial, isso não cabe no judaísmo, não funciona no judaísmo esse assunto. Porque lá, aqui. Rei David reinou aqui, rei Salomão reinou aqui, não no mundos astrais. Mundos astrais são importantes, mas a execução é aqui na Terra. A profecia fala que vai reinar. Quando reinou? Me mostra o momento da coroação. Não da coroação de comer. Coroação. Coroação. Entendeu? Demorou. Com o meu sotaque dá para fazer isso. Quem fala português não pode falar isso. Às vezes meu sotaque tem coisas boas. Eu quero saber quando reinou, quando foi o momento, quanto tempo ele reinou, quem sucedeu ele. E de novo, voltando ao assunto, não existe nenhuma profecia que o Mashiach vai morrer sem cumprir nada e vai voltar na segunda vez cumprir tudo. Não existe isso. É óbvio que Mashiach, a palavra é ungido, é rei. Óbvio que ele vai ser rei do povo judeu. Mas será que Jesus era rei? Rei de quem? Reinou em quem? A Roma que dominou, a Roma que decidiu quem vai ser rei, quem não vai ser rei. Quando ele reinou. Problema. Não quero saber. Eu sou judeu. As fontes judaicas, a lei judaica é muito clara. Tá? A lei é para ser executada aqui na Terra. Não no mundo celestiais. Aqui. Anjo não pode cumprir a lei. Um dos motivos que nós somos alma dentro de corpo, porque a alma não tem como executar a vontade do Eterno sem o corpo. O Midrash, o Talmud, ele conta para a gente, quando Moisés subiu para Monte Sinai para receber a Torá, e verem os anjos, ele fala, por que você vai dar a Torá, uma coisa tão elevada, tão grande para seres humanos? Para ser humano, para coisa tão nível, tão baixa, se você vai dar, nós somos aqui nos céus, no mundo dos astrais, no mundo dos elevados, você vai pegar a sua Torá, sua querida Torá, vai dar para seres humanos? Aí o Eterno falou para Moisés, Moisés, responde para eles. Moisés falou, mas eu tenho medo que eles vão me queimar, que eles vão me destruir. Foi, tá segura no meu trono e responde a eles. O que Moisés falou? Vocês têm pai e mãe para respeitar? Você tem boca para comer? Vocês fazem shritá, abatimento kasher? Vocês acendem velas? Vocês têm velas para acender? Vocês têm tefilim para colocar? Você tem braço para colocar tefilim?
Vocês têm onde em cima que são ordenados a não matar? O Eterno, aí ele ganhou dos anjos. O Eterno falou, bem falado. Ele pegou a Torá e desceu do Monte Sinai. E a Torá é com a gente aqui, para ser executada aqui, no mundo físico. Vamos voltar ao assunto. Eu estava pensando aqui, foi o Roman que decidiu mesmo que ele era rei, porque foi Herodes que colocou na placa lá, rei por isso. Não tem nada de fato. Fora que Herodes nem existiu na época já. Essa história. O Conselho da Niceia, que inventou isso. Vamos lá. 23. O Messias seria profeta. A fonte, Deuteronômio 18:15. Vamos lá. Vamos ver se realmente Deuteronômio 18:15 fala sobre o Mashiach, e se o Mashiach tem que ser profeta. Eu falei 18, não é? 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Agora, do que está falando aqui? Alguém sabe? De uma profeta. Falando do Messias. Todo mundo sabe, até o cristianismo sabe, que quando fala que vai levantar um profeta, a gente pode ser qualquer profeta. Aqui não estou falando de Messias. Vamos continuar. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no Monte Sinai, no dia da Assembleia, dizendo, não verás mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra. Aí vai relatando tudo o que aconteceu. Mas a nossa ideia é assim. Em Malaquias, no final do livro de Malaquias, está falando assim, que na final vai chegar Elias. Elias vai vir e vai falar, esse é o Mashiach. Possível? Elias, um profeta, acho que é um nível muito grande, nem morreu, subiu no céu, no trono, carruagem de fogo. E ele volta para declarar, o Mashiach está vindo, é um profeta. A ideia que está falando aqui que vai haver um profeta que vai declarar, que vai falar, qualquer profeta que vem, é claro que tem que escutar ele. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. De novo, aonde está falando de Messias aqui? Pode falar de Isaías, Ezequiel, Eliseu, Elias, Natão. Pode falar da Débora, também é profeta, é mulher. É profeta, é uma grande líder. Na época ela era a rainha do Israel. Dominava tudo. É uma profeta, ela chama profeta Débora, Dvorá Neviá. Como eu. O que significa como eu? Não que ele tem que ser no nível de Moisés, mas que vai ser do povo.
Você vai ver, me relata na história, aonde tem no texto bíblico, um profeta que não é judeu. Bíblico, eu estou falando judaico. Me mostra no contexto judaico, aonde tem um profeta que não é judeu. Como eu, de dentro do povo, um de nós. Claro que uma pessoa muito mais elevada. Nem tem comparação com a gente, com uma pessoa tão elevada. Mas, de novo, aonde está falando do Messias aqui? Qual profecia, estava falando que Jesus era profeta, qual profecia ele fez? Alguém pode me falar uma profecia que ele fez? Da figueira. Do templo, que nada vai sobrará em pé desse lugar. Ai. Quem já foi visitar em Jerusalém, eu recomendo, tem os túneis, que você pode entrar, você pode ver tudo está em pé. Embaixo do monte está tudo em pé. Está em pé, não que está enterrado, está em pé. O Muro das Lamentações está em pé. Desde a época do Salomão. Está em pé. Só um minuto. Nada vai ficar em pé, mas só um minuto. Tem tanta coisa em pé lá. Você falou nada. Tem meio termo, não é meia profecia. Ou tudo ou não, a profecia tem que ser completa. Senão não é profecia, é uma adivinhação, astrologia, horoscópio. Alguma verdade, com todos. Você pega os 12, todos são falando de si. Tem uma ideia que a gente tem que pensar conforme judaísmo. Que eles relatam nosso texto comprovando o texto deles. Porque a dogma, tá? Eles estão adaptando o texto meu, nossos judeus, para a dogma deles. Mas não funciona assim. Porque qualquer coisa você tem que ver se a dogma ela corresponde ao contexto, não ao contrário. 25. Deus falará através do Messias. Adivinha qual fonte? 18. Que é o 24, está falando também a mesma coisa. Messias seria profeta. 23 falando que vai ser profeta. 24 falando que vai ser profeta. É Deus falar através do Messias. E os dois, 24 vezes, do Deuteronômio 18. Contexto. Se um profeta, então Deus fala através dele. Isso não é a mesma profecia? Não, tem profeta que Deus não fala através dele. Através do braço dele. Não sei. Através de que ele fala, então. Então, não é o profeta que... Lembra, né? A aula... A gente falou quem é profeta. Antes, a primeira aula. Nós somos na terceira hoje. Quem é profeta? Que Deus fala através dele, óbvio. Mas óbvio o que está falando? Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Perfeito. O que, falando aqui, é do Messias, do Mashiach. Qual o contexto aqui? Aonde está falando que aqui está falando do Messias? Falando do profeta, que vai vir outro profeta depois de Moisés.
Josué era depois. Deus falou com ele, parou o sol e a lua. Uma coisa grande. Ele venceu todas as guerras para conquistar a terra de Israel que Deus deu para nós. É um grande líder. De novo, qual profecias então Jesus fez? Qual? Quando Deus falou da boca dele, como Moisés. Fez aquela profecia de que tudo aquilo que ele falou ia se cumprir sem que essa geração passasse. É outra profecia, que a gente falou na aula passada também, que ele vai ser profeta. Então tá bom. Que profecia aí? Até agora, tudo que a profecia que ele falou não se cumpriu. Entendeu? Uma pessoa tinha a ousadia de tentar responder esse assunto. Falou, não, aquela geração, falando de qualquer geração que está nascendo. É muito puxado. Também não deu certo. Porque uma profecia tem que ser uma coisa clara. Você falou, essa geração, então, essa geração é problemático. Se é profeta, beleza, mas cadê as profecias válidas? Fora que o texto não está falando do Messias. Outra coisa. É Messias porque é profeta porque é Messias. Não tem nada a ver. Nada a ver com o texto e o contexto. Nem o texto, nem o contexto está falando de Messias. Falando de um profeta, beleza? Messias pode ser profeta, pode ser muito só. Pode ser, mas não significa que o Messias tem que ser profeta. Ou o profeta é um Messias. Se fosse talvez não seja diferente. Olha, Messias, o Mashiach, ele vai ser muito elevado, que vai ser profeta, com certeza, igual o rei David, igual o rei Salomão, que era nesse nível, era o Mashiach. Cada um deles era Mashiach. Era um nível de profecia. Mas o rei David tinha um profeta que profetizou para ele, que é o mestre dele. O rei Salomão também tinha um mestre, que é o profeta dele. Entendeu? Mas não significa que não pode ser, mas não significa, primeira coisa, que o Mashiach tem que ser profeta, ou profeta é Mashiach. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o contexto. Esse é interessante. 26. Messias seria feito maldito para redimir o homem. A fonte judaica que eles falam, Deuteronômio 21, 23. Agora, vamos ver o que fala o texto. Deuteronômio 21, 23. Seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurás é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Poxa, opa, interessante. Aqui está falando que a cadáver não vai ficar na madeira, mas vai ficar enterrada. Qual o contexto? Vamos ver. Versículo 18. Deuteronômio 21, versículo 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, é castigado eles, irá não dar ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar,
os portões do tribunal eram os portões da cidade, tá? Na época. E dirão os anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, encamilhão, e beberrão. Então todos os homens da sua cidade apedrejarão até que morra, e tirará seu mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo da morte, e for morto, e pendurado num madeiro, esfoqueando. O seu cadáver não permanecerá no madeiro. Certamente enterrarás no mesmo dia. E porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não continuarás a tua terra. Vamos ver o contexto. O contexto fala sobre punição de pessoas perversas. Um filho rebelde ou um pecador. Um pecador que ele é merecedor dos 4 sentenças de morte para o tribunal. Um apedrejamento, vai ser enterrado, outro queimado, outro forcado e outro esfaqueado. Esses são os 4 tipos de morte que o tribunal, que tem tipo de morte que o tribunal decreta. Agora, quando uma pessoa esfaqueada, queimada ou apedrejada, o cadáver está no chão, enterrado no mesmo dia. Quando uma pessoa é pendurada, esfocada na madeira, que não está escrito madeira, está escrito árvore em hebraico, importante. Árvore não é madeira. Madeira é depois que montou. O problema na tradução, está escrito árvore, etz. Talui ala etz, pendurado na árvore. Depois me falam que eu falo que o pendurado é chamativo. Não. Só um minuto. Vamos ver se ele cumpriu isso também. Fala que o Eterno, ele ordena, depois que a pessoa morreu, mas só não deixa ele pendurar para todo mundo ver. Ah, tá vendo? Esse que faz para um perverso. Não, você pega o cadáver dele e enterra. Porque é um corpo de um judeu. Uma coisa santa, mesmo um pecador, ele já pagou a dívida dele na morte. A ideia de morrer assim, das 4 tipos de morte, é como você corrige os erros. A morte, a maior correção dos erros. Depois que você morreu, você com certeza corrigir seus erros. A forma da morte corrige muitos dos nossos erros. Você vê que tem muitas pessoas que têm mortes violentas, mortes... Não dá para entender por que essa pessoa morreu dessa forma. Sabe, corrigindo os erros. Uma maior forma de corrigir nossos erros. Que não precisamos disso. Ninguém precisa disso. Tá? Que nós vamos ter uma morte tranquilo, dormindo, na hora certa. Mas, se uma pessoa é enforcada, a cadáver não está no chão. E também não é exemplo, todo mundo vê. Também é vergonhoso. Até isso a Torá respeita. Para você não passar uma vergonha além do que é necessário. Então você enfocou ele, você tira e enterra. No mesmo dia. Falando o contexto de um pecador, de um perverso. Eu pergunto, falando de alguém que morreu para redimir os erros do povo, do homem, ou para corrigir os pecados dele? O que o contexto fala?
Outra pergunta. Quanto tempo esse cara estava na madeira? Quantos dias? 3? Vamos falar 2, vamos falar 3. Com certeza, um dia ele não estava. Nem um dia. Se o cara é focado 1 hora de anoitecer, já tem que tirar ele. Não vou passar uma noite pendurado. Esse aqui o texto está falando. Cumpriu ou não cumpriu? Não cumpriu. Esse é perverso, cumpriu. Mas o texto está falando do Messias. Vamos ver. O texto está falando de Messias? Não. Falando que vai redimir os pecados do homem? Não. Do que está falando? De um perverso pecador que é punido com a morte. Esse que está falando. É muito claro. Se a gente estuda judaísmo, a gente entende muitas coisas. E não segue com olhos fechados. Se essas são as profecias, a gente quer estudar. Vamos ver se realmente é. O Messias seria cultado por anjos no seu nascimento. A fonte que eles estão dando, Deuteronômio 32, 43. Eu adoro o livro de Deuteronômio, sabe por quê? Ele é um livro antimissionário. Você não precisa fazer nada, não precisa mudar nada nele. Só ler o que está falando lá. Porque ele já tira todos os questionamentos que tem. Deuteronômio 32, 43. Vamos ver se a Ana vai abrir. Tudo questão de tempo. Tá. Enquanto está abrindo, eu dei uma travada aqui. Vamos ver. Quem conhece o texto no Novo Testamento que fala sobre esse assunto? Que os anjos vão ocultar o nascimento do Messias. Isso é uma dogma cristã. Não dá a ver com o judaísmo. Vamos ver o que está falando. 32, 43. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue do seu servo, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. No que está falando aqui? Vamos ver a primeira coisa, o contexto. Está falando sobre anjos? Talvez o meu sotaque 32, 43, esse é o versículo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Onde está falando sobre o Messias aqui? Que o nascimento dele vai ser cultuado por anjos. Vamos ver. Vamos ver o contexto. O contexto começa com o versículo 39.
veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu sarro. Ninguém há que escapa da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. O Eterno faz uma declaração aqui. Se eu afiar minha espada reluzente e a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre meus adversários e compensarei os que me odiaram. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos, dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. E termina, jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará sangue dos seus servos. Sobre seus adversários tomará vingança, terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Uma declaração que o Eterno faz aqui, de quê? Depois que falar o que vai punir da gente e todas as coisas erradas que ele vai fazer, é que ele fala que vai vingar em todos que fazem mal para o povo. De onde está falando do Messias aqui? Do nascimento do Messias. O que está falando no contexto que não tem outro que vai fazer isso. Só ele. A gente pode ver isso. Quem está vingando todo esse, falar assim, toda essa maltratar, todas essas torturas, as coisas erradas que os povos fazem com os judeus. Olha agora, o que está acontecendo no mundo? Os árabes se matam um com o outro. A Europa está tomada por árabes. A Europa, que 2000 anos só maltratou os judeus. Maltratou, sabe, delicadamente, estou falando. Com a maior vingança. Coloca árabes, né, porque está resolvido. Estão apavorados. Estados Unidos, semana passada, o primeiro-ministro de Israel falou no Congresso americano. E depois vocês podem ver isso no YouTube. No mesmo dia que o membro do Congresso do estado de Kentucky e o governador do estado de Kentucky falaram contra o discurso do primeiro-ministro de Israel, dias depois, o estado inteiro entrou numa situação de emergência. Tempestade como nunca tinha. Nunca tinha isso. Estados Unidos, quem lembra, em 2005, 2006, ela forçou o Estado de Israel a sair de Gaza. Fez tudo que Israel vai sair de Gaza. Nós não vamos dar ajuda financeira, não vamos dar nada, nós vamos bloquear vocês vão sair de Gaza. Foi forçado. Quem lembra, dias depois, o huracão Catarina destruiu todo o sul dos Estados Unidos. Quem maltrata judeus vai sofrer da mão do Eterno. Então não precisa ninguém para executar a vontade dele. Não falta para ele. Se ele quer, ele faz o que fez em Sodoma e Gomorra. Ele vira a terra, pronto. Quem conhece, a região de Sodoma e Gomorra está tudo buracos agora. Tudo buracos. Porque virou a terra. O que o texto está falando? Falando disso. Que o Eterno vai guerrear, vai vingar o maltratado dos servos.
do povo dele. Quem é o povo dele? O judeu. Isso todo mundo sabe. Não estou fazendo uma profecia agora. Agora estão pulando para o livro de Ruth. Ok. Messias seria descendente de Boaz? Óbvio. Isso é verdade. Mas será que Jesus cumpriu essa profecia? Primeira coisa, vamos ver o texto que eles estão referindo. E vamos ver o conteúdo 4, 12 a 17. Quem quer acompanhar? 12 a 17. E seja a tua casa com a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá. Pérez, o filho de Judá, que dele nasceu Boaz, e dele vai nascer rei David e o rei Mashiach. Pela descendência do Senhor, te dá dessa moça, falando da Ruth, que Boaz tomou a Ruth, e ela foi por mulher, e ela a possuiu, e o Senhor, ele a fez conceber e deu à luz um filho. Então a mulher dizer a Manomi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor, e seja teu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te emelou do que 7 filhos. Falando do Ruth, como que ela para Naomi deu um filho, tá? Oved, ele chama. E Naomi tomou o filho, e pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, o nome nasceu um filho, e deram o nome de Obed. Oved. Esse é o pai de Jesse, pai de Davi. Ok. E aí? O que a gente aprende do texto? Que Davi nasceu do Ruth. Está falando que o Messias vai ser descendente do rei, do Boaz e Ruth? Não, uma coisa que vou falar assim, colocando, porque a gente sabe que do rei David vai ser o Mashiach. Então, tem que sair também do Ruth e Boaz. Então, também tem que sair do Pérez. Eu não vi nenhuma profecia falando que do Pérez vai ser o Mashiach. Também é uma profecia. Isso não é profecia. Óbvio que não. Uma coisa, sabe, um fato. Uma consequência. O filho do meu filho vai ser meu neto. Óbvio. Uau, não é profecia. Oh, estou profetizando aqui, o filho do seu filho vai ser seu neto. Aleluia. O filho do neto vai ser bisneto. Aleluia. Aí nasce. Nossa, como você sabia? Por favor. Por favor. Eu nem vou continuar esse texto. Porque o próximo é mais ainda. O Messias seria exaltado por Deus com poder e força. Essa é 29, tá? A fonte que estão dando, o Samuel 1, versículo 2:10. Vamos ver, o Messias será exaltado por Deus com poder e força. Falando de Samuel 1, 2:10. Adivinha de quem está falando? Estou surpresa de você.
Tem tempo até que chega a rei David. Quem foi coroado por Shmuel? Primeiro, Shaul. Shaul foi coroado. E o primeiro capítulo, a primeira coisa, está contando a história do Shmuel. Não está falando do Mashiach. Mas vamos ver o que está falando. Samuel 1, capítulo 2, versículo 10. Assim mesmo? Só para confirmar isso. Samuel 1, capítulo 2, versículo 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde que os seus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, excetará poder do seu ungido. Ótimo. De quem está falando? Pode se aplicar a Shaul e Davi também? Não, Davi vem depois, vem o contexto do fato. O negócio é muito simples. Do que está falando isso? Primeira coisa, quem está falando isso? Não? Assim. Quem está falando isso, tá? É a mãe do Shmuel. Você falou a mãe? Desculpa. A mãe do Shmuel está falando isso. Por quê? Ela foi na festa de Sukkot, se não me engano. Tem que subir no tabernáculo. Tem que ir lá para festejar. Ela foi lá, ela começou a rezar, porque não tinha filhos. Porque ela tem um filho. Rezou. Falou para o Eterno, você que faz tudo isso, tudo aquilo. Exaltará o poder do seu ungido. Agora, o que está falando aqui? Ungido. O que significa ungido? Ungido é Mashiach. Mas ungido não significa que tem que ser rei também. Pode ser sacerdote, pode ser juiz, pode ser qualquer que foi coroado através do óleo sagrado. Que foi ungido. Ungido que você derrama o óleo na cabeça do escolhido. E a pergunta, qual o contexto está falando? O que a Haná está pedindo? Está pedindo misericórdia para o Eterno para ter um filho. Essa reza dela, quem não sabe, ela faz parte da nossa reza até hoje. Até hoje a reza dela faz parte da reza de todo o povo judeu. Coisa tão elevada. A minha pergunta agora, falando de Jesus e de Yeshua, claro que é. Ele foi exaltado acima de todos os povos, não é? Aonde? No outro versículo a gente viu que eles falam que ele foi apedrejado. Foi morto como perverso, entristecido. E o contexto aqui não tem nada a ver com Jesus. Agora, ele foi exaltado acima de todos os homens, ou ele foi servo sofredor, como Isaías 53, que eles falam que é? Decidam. Ou isso ou aquilo. Estou falando judaísmo. Não me interessa dogmas cristãs. Quer saber judaísmo. Decide. Ou ele é rei,
assaltado acima de todos, ou ele serve o sofredor, que só foi maltratado pelo povo. Se ele é rei de novo, quando ele foi coroado. Contexto, nem contexto precisa. Texto. Vamos lá, o tempo é curto, ainda tem 10 profecias. Yeah. 30. Agora começa interessante, porque eu não sei o que dizer, vamos ver. O Messias será descendente de Davi. Mas lembra, aqui está falando que são profecias que Jesus cumpriu, que Yeshua cumpriu. Eu nem vou abrir o texto, não precisa. Fala que Samuel 2, 7, 12 a 13. Não tem problema. A gente sabe que sim, o Messias vai ser descendente da casa de Davi. Isaías ainda faz, a gente falou nas aulas passadas, que vai sair tronco da casa do Jesse. Isso significa que essa é uma Mashiach, faz parte da árvore genealógica. Sangue. A minha pergunta, Jesus é da casa do Davi? Quem é o pai dele? O Papai. Isso aí. O negócio é muito simples. Todo mundo concorda que não José é o pai dele, não o pai biológico. Yosef não é o pai biológico dele. Adotou ele conforme o texto. Tanto o Brit Hadashah, o Novo Testamento, é o mesmo texto. O texto é o mesmo. José e Yosef adotou Jesus, que é Yeshua, pronto. Pai biológico dele? Não. Então ele é descendente da casa de Davi? Não. Porque reinado passa por pai ou pela mãe? Esqueça a igreja. Lei da Torá. Por exemplo, um sacerdote, um sumo sacerdote, um bebê no mercado. Fala, nossa, quem é esse filho? Ninguém sabe quem, então vou adotar essa criança. Ele adota, vira o pai dele, a esposa é a mãe, cuida, dá tudo, sabe? Ele quer como um filho do sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote não tinha outros filhos, só ele como ele adota. E quando o sumo sacerdote vai falecer, esse filho vai herder ele? Jamais. Ele pode herder os bens. O pose sacerdotal, jamais. Porque passa por sangue do pai. O semente vem do pai. Tudo fala, semente, seu semente. Semente vem do pai. Esse é o sinal que falou para Abraão, falou para Isaac, falou para Jacob, falou para Jesse, falou para David, que do seu semente. Semente significa não da mãe. Tribo é definido por mãe, para o pai. Pelas casas dos seus pais, vocês vão dividir território. Você pegando lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aí quando chega em José, aí quebra a regra. Não, tudo é. A questão assim, são profecias, vou falar, todas são profecias do Messias, beleza? Ele cumpriu. Aí já não cumpriu. Você vai ver um por um. E não, vou falar que tudo, basta um, isso aqui já não cumpriu. Pode ser que ele fez isso, fez aquilo, até fui rei.
Vamos falar que ele era o rei, tá bom. Mas não era da casa do Davi, vamos falar rei. Já tem que ser rei da casa do Davi. Tem que reinar primeiro. Tá na casa do Davi. Não. Te dou um exemplo. A história de Hanukkah. Tá, os macabeus fizeram uma rebelião contra os gregos, venceram e fundaram de novo o reinado na casa de Israel. Só quem foram os reis? Os próprios macabeus. Eram quem? Sacerdotes. Não era da casa de Davi. Só eram reis, mas eram do tribo do Levi. Eram sacerdotes. Aí pergunta, um deles podia ser Mashiach? Não. Muito simples. Não poderiam. Porque Mashiach é o rei da casa de Davi. E tinha a casa de Davi, estava existente, o líder religioso da época era da casa de Davi. Está tudo relatado. Todos os nomes, todas as posições, todos. Nesse caso, estava na Babilônia, não estava em Israel. Não o povo inteiro estava em Israel na época. A maior parte estava na Babilônia. E o líder da casa de Davi estava na Babilônia, com o povo, com a maioria do povo. Não estava em Israel. Messias seria filho de Deus. Essa eu vou pegar a fonte para ver realmente se está falando. Messias seria filho de Deus, Samuel 2, capítulo 7, 13 e 14. Eu já vou falar para vocês assim. Eu tenho um vídeo falando quem é o filho de Deus. Lembra? Lá eu mostro. O rei David foi chamado filho de Deus. O rei Salomão foi chamado filho de Deus. O povo inteiro é chamado filho de Deus. De quem está referindo, então? Mas vamos ver o texto que estão referindo, que de lá foi saída a profecia, é mal copiado, eu não sei o que fizeram, para o Novo Testamento. 7, 12 e 13. Então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mizpá e Sem, e chamou-lhe a Ebenezer, e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Desculpa, estou no Samuel 1. Tem que Samuel 2. Samuel 2, 7. Desculpa, foi um erro. Não que vai ter muita diferença. Quando teus dias foram completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti, dentro da tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier das Gedi castigá-lo, e com vara de homens, com açoites de filho de homem. Mas minha essa palavra não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Agora, adivinha de quem está falando? Obrigado. Falando do rei Salomão. Por quê? Primeira coisa, vamos ver o contexto. O que é o contexto está falando desse capítulo? O capítulo fala que rei Davi quer construir o templo, a casa do Senhor.
Quem quiser ler, pode ler o capítulo inteiro. O contexto está falando disso. E o Natan foi mandado pelo Eterno falar, vai rápido para ele. O Eterno fala, senão ele vai construir à noite, mas hoje à noite mesmo ele vai construir. Esse cara é louco, ele não dorme. Vai lá para ele, porque não é ele que vai construir a minha casa. Quem vai construir? Falando. Seu filho, que eu vou te dar. Impressionante que depois a gente viu isso, que no vídeo eu mostro isso, como a gente sabe que foi Salomão, que está referindo aqui. Vai lá no Reis, eu não lembro exatamente o capítulo, e vai ver lá o que está falando do rei Salomão. O Eterno fala para o rei Salomão, você vai ser, meu filho, vai ser seu pai. Ele cumpriu a promessa que ele falou para David. E quem construiu a casa do Senhor? É Salomão. Todo mundo sabe. O templo de Salomão, Tatapim, sabedoria, tudo isso. O rei Salomão. E vai ser lembrado para a eternidade. Falando de Jesus aqui, de Yeshua, a pergunta tem que se fazer. Você fala que é uma profecia que ele cumpriu, mas já que dá onde profecia, o que está falando completo, o contexto completo, que ele vai construir o templo. Está falando que não só basta que vai ser filho, que vai construir o templo, no mesmo versículo. E aí, você pode só escolher o que é conveniente para você, porque esse aqui é meu dogma, que é um filho de Deus, que vem me salvar. Tá bom. A fonte que está falando disso é aqui. Cumpriu ou não cumpriu? Não cumpriu. Não cumpriu. Adivinha? 33, 32. Vai ser descendente de Davi. De novo. Vamos ver mais uma profecia. Vê. É a mesma, entendeu? Messias viria para todos os povos. Ok? Óbvio. Messias vai ser para povos inteiros, para todos os povos. Vamos ver o texto que está falando. Depois eu vou falar o assunto do Jesus, mas vamos ver se o texto está falando sobre o acontecimento mesmo. Versículo 50. Está muito carregando. Versículo 50. Por isso, Senhor, te louvarei entre os gentios, entoarei louvor ao teu nome. Ok? Esse é o versículo. Quem está falando? Vamos ver o contexto. Quem está falando? O rei Davi. Rei Davi. Está falando aqui que ele vai vir para todas as nações, que o Messias vai vir para todas as nações. Por isso, Senhor, o rei Davi fala, te louvarei entre os gentios. Eu vou te louvar entre os gentios. Entoarei louvores ao teu nome. Do que está falando aqui? Isso é uma profecia, sim. Mas não que o Messias vai vir para todos os povos. Está falando isso? Adivinha do que está falando aqui? Vou ler de novo. Por isso, que todas as graças que ele fez para ele, o rei Davi está agradecendo, está falando, por isso o Senhor te louvarei entre os gentios, entoarei louvores ao teu nome. Qual o livro que o rei Davi escreveu? Salmos. Qual o livro de louvores ao Eterno? Salmos. Todos estão citando.
querendo ou não, todos os povos, todos os cantos da terra, se quer louvar o Eterno, pega Salmos. É uma profecia. O rei Davi fez a promessa. Através desse livro meu, todo mundo vai te louvar. Mas a pergunta, está falando do Messias aqui? Falando de Jesus aqui? Do que se está tratando aqui? Do livro de Salmos. Contexto. Olha, o texto também é suficiente. Viria para todos os povos. Tá? 34. Messias seria a pedra. Samuel 23, 2 a 4. Vamos ver o que está tratando aqui. 23. Qual o versículo? 2 a 4. Eles gostam de começar no meio, mas eu vou começar no 1. Tá? Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jesse, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus de Jacó, e o suave em Salmos de Israel. Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Diz Deus de Israel, rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domina no temor de Deus, e será como luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor, pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que minha casa não seja tão para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado, guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Do que está falando aqui? De quem está falando? Pode ser falar do Mashiach, sim. Não tem problema. Não tem problema nenhuma. Pode ser que fala do Mashiach. Primeira coisa que vai ser rocha, vai ser pedra, não tem nada a ver. Ele fala assim, diz o Deus de Israel, a rocha de Israel, o fundamento. Quem é o fundamento? É o Eterno. Não fala do Messias. O Messias não é Deus. A rocha, a pedra, é o Eterno. Fala assim, meu tsuri, minha pedra, também no meu Criador em hebraico. Tsuri, uma rocha forte, de Flintstone, como fala Flintstone para inglês? Pedra que... É? O Flintstone não é um desenho, é um tipo de pedra também, tá? Que é uma pedra muito forte. Aquela que dá faíscas. É uma pedra muito, muito forte, uma rocha muito forte. Mas em hebraico também significa meu Criador. Tsuri. Tsur Israel, uma rocha, o Criador de Israel. Está falando no texto em hebraico. Não estou falando que o Messias vai ser uma pedra. Fundamento, vai ser um criador. Tem que entender isso. O texto não está falando que o Messias. Sim, falando do Messias, que vai ser tudo aquilo. De novo, está falando de Jesus aqui? Sim. As dogmas falam que sim. A dogma fala que ele é um esplendor, ele é a luz da manhã, ele é tudo aquilo, porque o texto fala que o Messias vai ser. Então vamos falar que ele é também.
Eu não posso pegar dogma, ajustar o texto, ajustar para minha dogma. Não dá. Não funciona. É, 35, o Messias seria como luz da manhã. Vou parar aqui. Do que está falando luz da manhã? Falam que é o mesmo versículo que eu falei. Vamos ver, quem sabe me falar? Quem é chamado de anjo da luz? Exatamente. O Lúcifer. O Lúcifer. Tabicide. Lúcifer ou Messias? O Lúcifer não tem nada a ver com o judaísmo. O Lúcifer não tem nada a ver com o judaísmo. Uma crença pagã, idolatria pura, tanto como Jesus. Até que, na verdade, tem pessoas que falam que cristianismo é trindade, falam é no mínimo quadridade. Porque você tem o Filho, o Pai e o Espírito Santo, você também tem o diabo, o Lúcifer. Porque rebeliou contra o Eterno, guerreando contra o Eterno, só se tem o mesmo poder. Vou te dar um exemplo. A Coca-Cola tem alguma concorrência no mercado? A Dolly é concorrência da Coca-Cola? Vamos dar Habib's é concorrência de McDonald's? Nem no nível nacional. A Pepsi, não vai a Pepsi não vai ter concorrência da Coca-Cola. Será? Será? Não. Não tem como. Para você ser concorrência, você tem no mínimo no mesmo nível. Então, se fala que o cara é concorrente do Eterno, tem que estar no mesmo nível. Então já tem mais um. São 4. Eu vou te dar mais exemplo. O valor numérico de Yeshua no Tzri hebraico dá 666. Número da besta. Então, faz as contas. Sabe, você fala uma dogma, não bate com outra dogma, não bate com a realidade, não bate com o contexto não bate. Tá decidido. O que você quer? Lado da... Não, tem que criar o capeta para todo mundo dar dízimo e ter medo do inferno. Senão ninguém dá dízimo e ninguém tem medo. É o novo capeta, o SBC. Se não pagar, então nós vamos para SBC. Você tem que dizer uma coisa. É um emocional. Senão vai... Tem pessoas, eles não estão dando dízimo da igreja, porque tem medo do inferno. Porque tudo que for fazer, você vai no inferno, vai no inferno, vai no inferno. Pera, que não está escrito em nenhum lugar que o não-judeu que não dá dízimo vai... Outra coisa, não está escrito que um judeu que não dá dízimo vai para o inferno. Não está escrito em nenhum lugar. Contexto judaico. Não me interessa o conta de fadas. Contexto judaico. Então, o que você quer? Você joga igual o banco. O que o banco faz com você? Você deposita seu dinheiro lá, eles cuidam do seu dinheiro. Agora, quem? Você é empresário, porque você é produto. O que acontece que é uma jogada que você acha que você precisa deles. E quando você fica totalmente estressado, alucinamente estressado, porque está devendo, sabe? Emocional. Em vez de entender que, primeira coisa, eu vou revelar um negócio aqui. Da onde vem o dinheiro que foi emprestado a você?
Você sabe? Adivinha? Muitas pessoas acham que eles pegam do outro os contas depois repõem. Jamais. Nem de você. De ninguém. Banco, um estabelecimento que dinheiro virtual, para te emprestar dinheiro virtual, para você comprar materiais, depois você paga juros físicos acima de X. Entendeu? Por isso, quando você empresta dinheiro, você tem que saber negociar os juros e negociar a dívida. Muitas vezes que eu tive dívida, eu fui ao banco e negociei. Se ele não quer abaixar, eu não pago. Vai colocar no SPC, tá? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhuma. Não faz diferença. Eu trabalho, eu tenho negócio, eu tenho empresa, tenho tudo. Não faz diferença nenhuma. É medo emocional. Seu nome vai ser sujo. Tá bom. Esse jogo emocional, sabe, não funciona com israelenses. Aí o que acontece? Você vai deixa passar, negociar de novo. E conheço casos que pessoas chegam a pagar % da dívida. Por quê? Porque qualquer dinheiro que você vai pagar é o lucro. Porque esse dinheiro que você recebe, passou na China. Entendeu? Eles foram para o banco. O banco não está tirando o que está devendo, agora está em falta. Não, o banco não está em falta. Porque esse dinheiro não era dele. Um crédito que tem do Banco Central, que ele recebe para girar dinheiro. O que aconteceu nos Estados Unidos? Que os bancos começam a girar muito, a mais do que o Banco Central permitiu, a pegar, e o banco realmente faliu. Porque criou, você vê, o banco tem linha de crédito, sabe? Assim, porque até onde pode criar para você, você pode o poder de devolver. Nos Estados Unidos, em 2009, durante 10 anos, fui liberado, sabe? Vai, pega. Quem quiser, pega dinheiro, à vontade. Mas não tinha dinheiro. O crédito foi liberado. Assim funciona. Por isso, sempre negociar dívida como você negocia. Está gravado agora amanhã. Vamos. Não, tem advogado. Não sei. Não sei. Hoje em dia. Vamos lá, para terminar, o tempo está esgotando. O Messias seria descendente de Judá. Já falamos disso, é óbvio. Claro, vai ser descendente de Judá. Jesus era descendente de Judá? Não, já falamos disso. Ser pai adotivo não decide a descendência. Mas se o Messias será descendente de Davi, de novo, 38 dias seria eterno. Sim. Cumpriu? De novo. Não me fala, não, é trono celestial, ele está reinando em cima. Meu amigo, já mostrei judaísmo e aqui na terra. Você está me falando judaísmo? Prova do meu texto judaico, aplicando a sua dogma, então segue judaísmo. O Messias vem do judaísmo. O Messias, por isso está fazendo tanta força para provar que ele é do povo judeu. Fala que ele é índio. Fala que ele é índio, pronto, acabou. Tanta negócio para provar que ele é judeu. Porque o Messias vai vir dos judeus. Vai ser judeu. Vai cumprir a lei da Torá. A lei é aqui, executado aqui, não em cima. O reinado aqui.
A promessa que te leu que vai ser reinado eterno, por fato, ao longo de todas as gerações, sempre tinha um líder do povo que era a casa do rei Davi. Sempre. Dentro Rabi Yehuda Nassi, Rabban Gamliel, era da casa de Davi. Interessante, porque Rabban Gamliel está aparecendo no Novo Testamento. Por que não relatado que ele é da casa de Davi? Que ele era da casa de Davi, Rabi Hillel, o Dom é a Barbanel, da casa de Davi, Rashi, da casa de Davi. Todos você está vendo, da casa, Silvio Santos, da casa de Davi. Não o líder, mas... Você fala que não tem como saber a descendência, o Silvio Santos da casa de Davi. Pena que não tem nenhum filho para continuar a descendência de casa de Davi, dele. Todos os rebes do Chabad, 39, Messias seria filho de Deus, de novo, já falamos disso. Eles estão repetindo muitas profecias. Agora, semana que vem vamos continuar. Hoje fizemos 40 profecias. Mas eu vou só deixar uma coisa clara. Tem em números, tem na história, que através dela, os teológicos cristãos esvaziam que pode passar pelo mais também a descendência. A história dos filhos do... esqueci em português como falar isso. Os filhos do... Filhas de Bnot Tzlafchad. Os filhos de Tzlafchad, não sei se eu falo em português. Tzlafchad. Que ele é do tribo de Menashe. Ele foi recolher lenha no Shabat. Ele foi apedrejado. Ele deixou 5 filhas. Essas filhas, poderiam casar com qualquer tribo. Só que é o problema. O pai delas era uma das pessoas líderes do tribo. Por que ele fez? Isso depois não importa. Outro assunto a gente vai explicar. Ele fez por mostrar que a lei não foi abolido por causa do bezerro do ouro, que ainda tem a lei, que não pode transgredir Shabbat, ainda é válido. Então ele foi morto e santificar o nome do Eterno. E as filhas ficaram órfãs, e agora, se vão casar com homem não do tribo delas, o território do pai vai passar para outra tribo. A história só prova para nós como que território, herança, passa pelo pai. Então, o que o Moisés falou? Nessa geração, vocês vão casar com seus primos, pessoal do seu tribo, para o território ficar no seu tribo. Para não passar para outra tribo, porque não passa território para outra tribo. E você me fala, não, mas a genealogia da Maria está valendo. Não por herança de tribo de reinado. Essa história que eles falam, não, mas está vendo, as filhas, essa só prova o nosso ponto. Que tribo passa pelo pai. Então, se é José ou Yosef, não o pai biológico dele, ele não recebe a herança. Acabou. Perguntas? Então, até semana que vem. Quem está assistindo, dia 15, vou estar em Minas. Quem quiser assistir ao vivo, eu em Minas, só falar comigo. Dia 22, vou estar em Itajaí, Santa Catarina. Quem tem pessoas lá, já avisam, já junta todo mundo, vão fazer Brasil Verdade. Minas é um sul de Minas. Está perto, não muito longe de Belo Horizonte, mas mais para sul. Tá, depois eu mando, está no Face, tudo, as horários, os lugares, tudo. Tá claro?
camisas, livros, CDs, tudo comigo. E até semana que vem. Obrigado a todos. Olá, pessoal. Eu sou o Rabino Douro Natan. Vocês são bem-vindos para o meu novo canal no YouTube. Já se inscrevem, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que nós vamos colocar. Todos os dias, um novo vídeo no canal. Vejo vocês lá.